Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos aqui estudar, a palavra de Deus, continuar nossos estudos na palavra do Senhor Jesus. Então temos aqui, o tema de hoje será o verdadeiro crente. Então abra a sua palavra, a palavra do Senhor, e vamos começar a estudá-la para a glória de Deus. Aleluia. Então, abramos a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 2, no versículo de 1 ao 6. 1 João, capítulo 2, versículo de 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E temos certeza de que o conhecimento, se guardarmos seus mandamentos, aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas tudo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus vem verdadeiramente se aperfeiçoando, e dessa forma sabemos que estamos nele. E quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Aleluia, glórias a Deus. Então, nós temos esse entendimento da palavra do Senhor. Quem adora o Senhor, quem ama o Senhor, então deve andar como ele andou. Amém, igreja? Então temos que começar a aprender a palavra do Senhor Jesus, quando ele nos ensina. Mas eu queria deixar aqui um texto para que vocês possam meditar na palavra do Senhor. Está em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 16 a 26. Então, anotem Gálatas 5, 16 a 26, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfazeis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Então já não está mais subjugados pela lei. Versículo 19: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivermos pelo Espírito, andamos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então,
vamos estudar a palavra do Senhor e vamos entender o que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer falar às nossas vidas na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ora, uma das histórias contadas pelo Senhor Jesus, que todos conhecemos muito bem, é a parábola do joio, como está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 24 ao versículo número 30. Então descobrimos dessas parábolas que não é fácil, não é tarefa fácil separar o crente verdadeiro do falso. Não é fácil, é complicado, é difícil. Mas descobrimos nessas palavras que não é tarefa fácil separar esses verdadeiros dos falsos. E são tão parecidos que há o risco de alguém tentar separá-los e se enganar. De modo que apenas no tempo de Deus, mediante a apresentação dos frutos, é que o julgamento acontecerá. Veja que a grande questão está no fato de que as características do crente verdadeiro, ele não são externas, mas trata-se de uma atitude de coração, de uma mudança de mente, da maneira como se relaciona com o Senhor Jesus. É a forma do seu relacionamento com Jesus. Isso que nós temos que compreender. Como é que está o seu relacionamento hoje com Jesus? Então o texto que nós vamos estudar hoje nos ajuda a examinar exatamente essa dimensão do caráter cristão que se manifesta no relacionamento do crente com Jesus. Então veja, é esse relacionamento que nós vamos ter que ter com o Senhor Jesus. E esse relacionamento é que vai nos dar essa diferenciação diante do Senhor Jesus. Então vejamos aqui, logo, no versículo 1 do capítulo 2 de 1 João, quando diz: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, essa aqui está a primeira palavra, né, do Senhor Jesus para a nossa vida. Se você pecar, né, porque nós somos passíveis de pecar, porque nós somos pecadores, então existe um advogado, o justo, junto ao Pai, junto a Deus, que se chama Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, o conhecimento de Jesus tem múltiplas faces e inclinações. Como é muito mais do que aquilo que se pode revelar em apenas um verso da Bíblia. Da mesma forma como uma dona de casa tem muitas vasilhas e muitos temperos, e no momento da preparação de um prato delicioso, não usa todas as vasilhas, nem todos os temperos, mas apenas aquele de que precisa para produzir o sabor que deseja, assim também o crente conhece Jesus e é abençoado pela qualidade necessária a cada momento da sua vida. Amém? Então aqui nós vamos ter um maior conhecimento do Senhor Jesus. E Ele é o socorro bem presente na nossa vida, como está no Salmo 46. E na hora da angústia, a força na fraqueza, a companhia na solidão, a paz em tempo de guerra. Ele é o advogado junto ao Pai no momento do nosso pecado. Amém? Então nós vamos começar aqui a ter uma maior compreensão do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós fomos separados de Deus por causa dos nossos pecados, Ele é aquele que está junto ao Pai.
Enquanto somos injustos, Ele é o justo. Porque nós somos muito injustos ao nosso Senhor. Mas Ele é justo conosco, porque Ele nos ama. Ele cuida de cada um de nós. Nós estamos em suas mãos, porque Ele é o nosso Deus. Não apenas justo, mas Ele é também justo para nos perdoar de todas as nossas falhas, amados irmãos, de todos os nossos delitos. Jesus, Ele está para nos perdoar. E é aquele que justifica, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda que nos reconheçamos como pecadores, somos exortados a que não pequemos. E isso, irmãos, significa que, mesmo sendo pecador, um crente não vive na prática deliberada do pecado, porque o seu desejo é viver na luz e agradecer aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Ainda assim, quem pensa estar em pé, veja que não caia, conforme está 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 19. Vou repetir: pense estar em pé, veja que não caia. Continuamos com a possibilidade de pecar. E a pessoa que não chegou ao conhecimento da verdade não tem solução para o problema do pecado. E ela ignora que está pecando ou continua no pecado, fazendo do ato pecaminoso uma prática natural de vida, ou luta contra o pecado com armas inúteis, recursos inadequados para a boa obra, rezar, esforço pessoal ou qualquer outro. E o crente sabe que Jesus, Ele é o advogado. E aquele que é chamado para o lado nosso intercessor junto a Deus. Então, como saber, como lembrar, como lembra o Dr. Shedd, que diz que a intercessão de Cristo é aplicada contínua de sua morte para a nossa salvação. E o crente sabe quem é Jesus. Então nós crentes, nós confiamos em Cristo. Veja o que diz aqui no versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somos por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Aleluia. Então, o justo Jesus Cristo, Ele é também a propiciação pelos nossos pecados, e foi o sangue de Jesus vertido pelos nossos pecados que tornou possível a propiciação. E o termo propiciação é bastante ligado à ideia de propiciar ou tornar possível. No caso bíblico, propiciação é o lugar onde os pecados eram expiados ou removidos. E em Romanos, no capítulo 3, versículo número 25, somos informados que Deus propôs no seu sangue de Jesus como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Então, deve-se observar novamente a íntima ligação entre a justiça, que Jesus é o justo, e a propiciação. E através da morte de Cristo, Deus remove os pecados do seu povo. Não apenas simbolicamente no rito de Levítico 16, mas em fato e realidade, límpada a consciência do homem e
eliminando a sua compatibilidade perante Deus. Veja que o crente, ele honra a Deus, não apenas o ato de buscar o seu perdão, mas também da disposição consequente e continuada de perceber-se perdoado. Ainda que o inimigo use inúmeras artimanhas, artifícios, para fazer-nos lembrar de nossas indignidades, e de fato somos indignos, ou mesmo das nossas histórias passadas, inclusive maldições ou traumas, sabemos muito bem que, da mesma forma que o bode emissário, como está em Levítico 16, era enviado para levar o pecado do povo para o deserto, também o Senhor levou sobre si as nossas transgressões, como está lá em Isaías, no capítulo 53, versículo número 4, e lançou os nossos pecados no fundo do mar. Sabemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para remover toda a culpa de modo radical e completo. Aleluia, glórias a Deus. Mas o lembrete, inclusive no verso 2, ele ainda é maravilhoso, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E o fato insistentemente lembrado na Bíblia e pelo cristianismo de todos os tempos é que Deus amou o mundo, conforme João 3,16, e que foi por meio que Ele deu seu Filho para morrer na cruz. E nós, os crentes em Cristo Jesus, precisamos ser lembrados constantemente de que o amor do nosso Senhor é o amor do que o nosso ego, que Ele ama também os crentes, os descrentes, aquele que mora perto de nós, aquele que está mais distante. Mas como diz João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. E o outro lado dessa verdade é que podemos e devemos proclamar essa mensagem para cada pessoa do mundo, tendo confiança no que Ele fez. Nós somos desafiados a um envolvimento absoluto com a obra de evangelização e de missões. E essa é a razão porque somos evangélicos. Fomos alcançados pelo Evangelho e pregamos o Evangelho, as boas novas de salvação, de que Cristo morreu e ressuscitou, e de que nele há salvação para todo pecador do mundo todo. Então, uma esperança para todos nós, para todo mundo. E no versículo de número 3 até o versículo número 6, quando fala que Cristo e a separação, em Cristo aqui uma separação do mundo, que diz assim esses 4 versículos: e temos certamente de que o conhecimento, se guardamos os seus mandamentos, e aquele que afirma eu o conheço e não obedece mais seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos neles. Nem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Veja que o padrão de vida santa não é um preço pago para comprar a salvação, e nem mesmo um complemento para isso, já que Jesus é suficiente e nada está faltando em sua obra propiciatória. Do outro lado, essa vida santa é um resultado obrigatório da natureza, da obra de Cristo na vida do crente. E guardar os mandamentos de Cristo
é o sinal evidente que acompanha todo crente verdadeiro e é o fruto que se espera como resultado da semente do Evangelho que nasceu em nosso coração. E aquele que se diz crente e vive em pecado é semelhante a um produto, marca falsificada, que traz a etiqueta e imita o original, mas não tem a qualidade e a durabilidade dele, como um verdadeiro. E além de enganar o comprador, esse produto dispõe contra o controle de qualidade da marca falsificada. E essas pessoas, joio no meio do trigo, estão inevitavelmente no mesmo campo de ação dos crentes verdadeiros. E são perfeitas imitações, mas vivem de forma pecaminosa. Paulo lembrava lá os judeus que devido à maneira desregrada como viviam mesmo nas condições do povo de Deus, eles acabavam fazendo com que o nome de Jesus fosse blasfemado entre os gentios. E infelizmente ainda nos dias atuais, a vida indigna de muitos de nós acaba por desonrar o nome do nosso Senhor. E devemos e havemos de prestar contas a Deus por isso. Aleluia. E o outro lado da vida também é proclamado nesse texto. E quando o crente obedece os mandamentos de Cristo, ele demonstra de forma exuberante os efeitos de Deus em sua vida. Então, na linguagem bíblica, o amor de Deus é aperfeiçoado nele. E esse crente é o bom perfume de Cristo, é embaixador de Deus, como se Deus falasse por intermédio dele. E a evidência mais clara que o mundo pode ver, como demonstração do poder do Evangelho, é a maneira santa e justa como você e eu vivemos. E nós somos as cartas vivas para o mundo. Crente que é crente de verdade permanece em Cristo. E Cristo está junto ao Pai. E o crente tem de andar como ele andou. Daí o texto bíblico dizer que a mensagem que ouvimos e anunciamos é para que mantenhamos comunhão com o seu povo. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E enquanto nossos pecados nos separam de Deus, o fato de estarmos em Cristo nos aproxima de Deus, derrubando a parede da inimizade e permitindo uma vida de comunhão com Deus. Aleluia, aleluia. Então podemos concluir no estudo de hoje que o crente verdadeiro tem inúmeras razões para se alegrar. Não é o motivo que ele louva e exalta o Senhor constantemente. Só aquele que sabe quem Cristo é, que conhece as suas obras e aprendeu a viver em obediência à sua santa palavra, pode entender a dimensão extraordinária do Evangelho de Cristo Jesus. Temos sido frequentemente ensinados a separar uma nota falsa de dinheiro de uma verdadeira. E como crentes, não nos compete julgar
os outros crentes, mas somos ensinados a examinarmos as nossas próprias, a nós próprios, a nós próprios nos examinarmos e a aqueles que estão junto de nós. Então, um exercício bastante saudável para concluir o estudo de hoje será um exame pessoal dos nossos atos e da nossa maneira de viver, como perceber se verdadeiramente demonstramos o fruto do Espírito de Deus em nossa vida. E o texto lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26, que nós vimos logo no início, é uma excelente referência para nos ajudar nessa tarefa. Então, a advertência final é sempre a mesma. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E se aquele que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós aqui te agradecemos pela tua palavra e teu ensinamento na manhã de hoje. Continua conosco todo o dia de hoje, toda esta semana, Senhor. E abençoa, Pai, nossa casa, nossa família, os nossos parentes. Que a tua glória seja derramada sobre as vidas de cada família, Senhor. E nós sejamos aqui presentes todo domingo para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.